Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal e hoje teremos a entrevista com a advogada a doutora Renata Vilas Boas, ela que é dos espaçosjurídicos.com.br, vai estar conversando hoje conosco sobre planejamento matrimonial. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre planejamento matrimonial, contrato de namoro, contrato pré-nupcial, contrato pós-nupcial, pode estar mandando aí a pergunta na live, quem estiver acompanhando aí conosco, né? Pode estar mandando aí, que a gente está só aguardando a doutora Renata entrar, mandar um ok pra gente aqui, para nós podermos chamá-la aqui para estar iniciando o nosso bate-papo legal, falando sobre o planejamento matrimonial. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no Bate-Papo Legal. Uma boa noite para vocês. Boa noite a Regina, que está com a gente. Boa noite ao fã-clube Fan Kids, que está com a gente também. A Giovana também, uma boa noite. Deixa eu ver mais. A Sandy também, que está com a gente. Então, assim que a doutora Renata entrar, a doutora Renata Vilas Boas entrar, é só dar um ok aqui, chamar a gente, mandar um joinha que a gente já adiciona aqui, ok? E seja bem-vindo, lembrando que os espaçosjurídicos.com.br é um espaço onde você encontra várias advogadas de cada parte do Brasil, né? Além de estar mostrando o seu trabalho, tira aí dando dicas, né, de esclarecimento também para vocês, ok? Então, é só acessar o site www.espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite, Denise que está com a gente também. Lembrando que a gente vai estar conversando com a advogada a doutora Renata Vilas Boas hoje, ao vivo aqui, falando sobre planejamento matrimonial. Muitas pessoas têm dúvida, né, sobre o planejamento matrimonial, como se dá o contrato, como ele é feito, o que precisa, né, o que é necessário. Então é muito importante a gente sanar as dúvidas aí do pessoal. Então quem quiser mandar a sua pergunta ao vivo aqui, pode estar mandando. Quem quiser compartilhar a live aí para atingir um número maior de pessoas, esclarecer aí as dúvidas do pessoal. Então compartilha a live aí que a gente vai estar conversando com a doutora Renata aí, esclarecendo todas as dúvidas aqui. Deixa eu já verificar aqui para chamar a doutora Renata aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos para a gente começar aí o nosso papo legal. Uma boa noite, doutora Renata, seja bem-vinda aqui no Bate-Papo Legal dos Espaços Jurídicos. E, em primeiro lugar, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Boa noite, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou advogada aqui em Brasília. A minha área de especialização é Direito de Família e Direito Sucessório. Atuo na advocacia já tem aí 30 anos, eu leciono também na graduação e pós-graduação também dentro dessa área. Então, eu estou bem acostumada com as questões referentes a direito de família e direito sucessório, que reflete a vida da gente, né? Porque o direito de família, a gente fala desde o nascimento, quando a gente está falando ali de um reconhecimento de uma paternidade, de uma maternidade, passando, né, pelo casamento, terminando com o divórcio ou terminando com o falecimento, né? Então, eu pego toda essa área da vida da pessoa, né? Então, é disso que a gente trabalha no dia a dia. E a doutora é de Brasília, mas atende também online? Atendo online, né? Eu tenho processos que estão tramitando em diversos tribunais, né, do Brasil, mas assim, eu fico fisicamente em Brasília, né? Mas eu estou no Brasil inteiro. E tem alguns processos, algumas situações que já, né, ultrapassaram aí os mares, né? E estou do outro lado do mundo. Tá certo. Então, quem quiser também estar entrando em contato para tirar algumas dúvidas com a doutora, ou até mesmo contratar os serviços, eles podem estar chamando a doutora pelo Insta, como é que funciona? Pode
ser pelo Instagram, que é esse que eu estou utilizando, né? Renata.Vilas-Boas, ou pelo meu WhatsApp, que também está disponível na bio, né, do meu Insta, que é 61999718910, que assim ninguém lembra depois, né? Mas está lá disponível para quem quiser. Ok, doutora. E vamos começar a falar sobre o planejamento matrimonial, que as pessoas ainda têm muita dúvida nesse setor, né? Então, eu gostaria que a doutora falasse o que é e quais são as vantagens. Tá, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala desse planejamento matrimonial é que quando você se propõe a dividir a vida com alguém, que você fez uma escolha afetiva, isso tem repercussão na área jurídica e principalmente repercussão na área patrimonial. Então, quando a gente fala desse planejamento matrimonial, eu acho que é muito mais você sentar e abrir o seu coração e mostrar como é que você quer a sua vida ao lado daquela pessoa, do que o cunho meramente econômico. Porque todo mundo fala assim, né, você está achando que eu vou dar o golpe, que não sei o quê. Mas não é isso. É porque quando você fala do planejamento matrimonial, é quando você tem duas pessoas que estão decidindo como é que eles imaginam o futuro deles casados. E dentro da nossa cultura, a gente tem por hábito parar na hora do casamento. Então, assim, planeja todo o evento casamento, planeja a lua de mel, mas não planeja o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, quando a gente está falando de duas pessoas que resolvem compartilhar a vida, a pergunta é: como é que elas vão resolver as questões do dia a dia? Como é que vão resolver as questões referente a quem vai pagar as contas? Se vai existir uma conta conjunta em que os dois depositam dinheiro e que ali vai ser retirado valores para pagar água, luz, telefone, né? Se um vai trabalhar, o outro vai ficar em casa, né? Porque tudo isso tem consequência. Tudo isso e vai gerir aquela vida. E a gente sabe que cerca de quase 60% dos divórcios do fim do casamento ou fim da união estável decorre por discussões financeiras. Ou porque não acertaram desde o começo, ou porque um deles ficou desempregado. Mas, assim, é um cunho financeiro. Então, veja, a maioria dos términos que a gente tem, então 60% é mais da metade, é problema financeiro. Então, se você já sabe que a parte financeira ela é um dos motivos para um término de um relacionamento afetivo, por que então não se previne trabalhando como é que isso vai ser decidido? E quando você senta para conversar, você vai descobrir quem são essas pessoas de fato. Porque, olha só, se eu tenho duas pessoas que elas têm sintonia em como utilizar esses valores, em como cuidar desse patrimônio, fica tranquilo. Mas se eu tenho os dois extremos, um que é extremamente contido, né? O avarento, talvez, né? É pão duro. E eu tenho do outro lado aquela pessoa que é mão aberta, que não está nem um pouco preocupada. Como é que eles vão conduzir essa vida? Então, veja, essa ideia dos opostos que se atraem só fica bom lá no povo da física. Porque aqui nas relações afetivas é muito complicado. Então, imagina o dia inteiro. Um vira e fala, não, a gente tem que economizar. O outro fala, não, a gente tem que gastar. Olha, não, como é que vai ser o desgaste dessa relação. Então, quando você senta para começar a fazer um planejamento matrimonial, que você vai estar começando a discutir como isso funciona, você já vê quem é a outra pessoa que você está casando. Você vai descobrir realmente qual é o pensamento daquela pessoa sobre esse tema. E aí você vai ter os acertos, né? Aí eu posso começar pensando no pacto antinupcial, já colocando algumas cláusulas. Eu vou estar falando de regime de bens, quais são eles, explicando como é que funciona. Então, por quê? Porque eu já estou visualizando como é que a gente vai administrar essa questão patrimonial. Eu posso chegar e falar assim, olha, cada um trabalha, tem o seu dinheiro, cada um faz o que bem entender e a gente vai ter um valor comum que a gente paga a conta, pronto. E eu não preciso saber do resto do dinheiro. É uma opção? É. Tem gente que vai ficar feliz desse jeito. Tem outros não. Vou falar, vamos botar tudo junto. E aí, nesse tudo junto, a gente vai resolver como é que vai fazer. A gente vai sentar todo mês e discutir. Então, veja, são duas famílias totalmente diferentes. Mas, se elas sentam e conversam sobre isso, não tem problema. Agora, se elas não fazem isso, o que acaba acontecendo? No primeiro mês tem as rugas, depois tem mais, e aquilo só vai piorando no relacionamento. Então, você tem, ao invés de ter um relacionamento que vai, né, aumentando ali o amor, a convivência, você vai ter exatamente no sentido contrário. Porque essas pessoas vão estar todo mês discutindo quem é que vai pagar as contas, como é que vai ser feito. Por isso... Existe
Existem vários tipos de contrato nupcial, o pré-nupcial também é o mesmo, né? Mas tem o pré-nupcial, o pós-nupcial e o contrato de namoro. Ou tem outros tipos de contrato que pode ser feito? Porque são coisas distintas, mas todos eles dentro da ideia do planejamento matrimonial. Então, a gente fala do contrato de namoro, né? A gente fala do contrato ou escritura pública de união estável, e a gente fala do pacto antinupcial, que quando você está falando de casamento, então, pro casamento eu falo de pacto antinupcial, que ali normalmente a gente já vai estar definindo quais são os regimes de bens, e uma vez casando, a gente vem com o depois, que é o pós-nupcial, que aí a gente vai estar trabalhando, por exemplo, uma alteração de regime de bens. Verificou que aquele regime de bens que eles casaram não está atendendo a demanda e você faz uma alteração. Então, seria uma outra etapa. Então, veja, eu tenho várias possibilidades, porque vai depender do momento histórico daquele casal. Então, começa, o primeiro passo é o planejamento, é conversar, é se acertarem, né? No que eles querem, realmente. Começa por aí o passo, para depois ir para um contrato. A primeira coisa que eles precisam é conversar entre eles e serem, claro, serem honestos um com o outro, no sentido de falar como é que eles enxergam a vida e como eles querem a vida para eles. E não fazer para agradar o outro, porque se for para agradar o outro, vai dar problema do mesmo jeito, né? Porque não vai estar sendo sincero ali e lá na frente a gente vai ver que não vai funcionar. Mas quando você senta e conversa sobre o que você pretende, como você se vê casado, como é que é esse relacionamento, então as pessoas sendo sinceras, você vai partir para a próxima etapa, que seria fazer um contrato de namoro ou já o pacto antinupcial, conforme o caso. Então, sentar e conversar é a primeira parte. Veja, se a gente para fazer um planejamento com relação a uma viagem que a gente vai fazer. Então, tem gente que já está aqui, né? Nós terminamos o carnaval agora e que já começou a se programar para pagar, né, o carnaval do ano que vem. Então, eu sei que já tem gente que está ouvindo a gente aqui, que já está pensando, bom, ano que vem eu quero ir para Salvador, né? Então eu vou comprar lá, né, o camarote, eu vou fazer isso, vou parcelar em não sei quantas vezes. Não é um planejamento? Para o quê? A gente está falando de planejamento para 4 dias, né? 5 dias. Por que não, então, a gente não fazer um planejamento pensando na minha vida afetiva, pensando em como é que eu quero estruturar esta minha vida afetiva. O Estado, ele não quer falar, tem que ser assim. Ele permite que a gente faça essas escolhas. Ele só fala, tem que ser assim no momento em que você não escolheu nada, e aí eu tenho lá um padrão. Só que o padrão, ele não funciona para todo mundo. Por que não funciona para todo mundo? Porque cada um é individual. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. Mas se você não fez escolha nenhuma, ele aparece ali com, né, aquele modelão e fala, bom, se você não disse nada, vai ser esse padrãozão aqui mesmo. Só que a gente não busca a nossa individualidade. Com certeza. A gente não quer isso, olha, eu quero ser reconhecido, eu quero decidir sobre a minha vida, eu quero opinar. Então, o planejamento, ele vem exatamente nesse sentido. Ele vem no sentido de falar, você tem a possibilidade de planejar como é que vai ser seu casamento. Então, assim, a gente pode planejar, por exemplo, e colocar num pacto antinupcial com relação à questão de uma traição. Se houver uma traição, paga de que forma? Pode planejar que quem vai ficar cuidando do menino em casa. Não, então, ó, você vai trabalhar, né? Eu fico em casa, depois a gente reveza. Coisas assim, que seriam do dia a dia, mas que têm efeitos, que têm consequência, né, jurídicas com relação a isso. Então, vamos imaginar um padrão que a gente tem e que muitas mulheres se encontram depois desamparadas porque não prestou atenção nisso e não fez. Olha só, eu tenho um casal lá, aos seus 20 e poucos anos, resolvem casar, né? E muitas vezes ela larga a faculdade ou nem ingressa na faculdade porque o marido fala, não, eu estou ganhando melhor, a gente, né, vai levando, não sei o quê. Menino nasce. Claro, quanto ela ganha, quanto ele ganha, você pagar a creche, pagar a empregada, que não sei o quê, fala, não, então ela fica em casa, né, cuidando dos meninos, e eu, marido, vou trabalhar, certo? A gente tem aí no Brasil milhões de situações iguais a essa. Bom, então ela ficou cuidando dos meninos. Os meninos vão crescendo, vão tendo uma certa autonomia. Então, quando eles estão lá, depois, né, dos seus 15 anos, ela já vira e fala, não, agora
né, ele já não precisa mais de mim como precisava. Porque antes era leva o menino para cá, leva o menino para lá, faz né, aquela coisa toda. Já tem uma independência maior. E o marido vira e fala assim, olha, eu também não quero mais continuar casado. Veja, ele passou 15 anos da vida dele em uma progressão dentro da profissão dele. Então, imagina, em 15 anos ele foi subindo ali de posto, foi galgando ali, né? Então, ele saiu de um valor X de salário e agora já está mais lá em cima, certo? O padrão de vida da mulher já é desse salário desse marido. Eles começaram juntos, lembra? Lá atrás ninguém tinha nada. Ela ficou em casa cuidando dos meninos. Ele foi trazendo dinheiro para dentro de casa. Então, o padrão de vida dele foi subindo economicamente, ela junto, né? Ela contribuía porque ela cuidava da casa, cuidava dos meninos, porque senão ele não ia ter sossego, né? Então, economicamente, eles já estão mais lá em cima. Só que aí, quando você tem um término de um casamento, ela não vai ter o mesmo padrão de vida que tinha. E o judiciário vai falar assim, olha, você precisa ingressar no mercado de trabalho. Eu vou te dar aí um período para fazer isso. Que período é esse? Os julgados estão falando em 1 a 2 anos. Veja, essa mulher ficou 15 anos fora do mercado de trabalho, tem agora de 1 a 2 anos para retomar no mercado de trabalho, e ela vai entrar em quê? No mesmo patamar se ela tivesse 15 anos trabalhando? Não. Ela vai entrar lá atrás. Ela vai começar da estaca zero. Então, o valor que ela vai estar recebendo, dificilmente vai ser aquele valor para manter aquele padrão que ela tinha quando casada. Aí você fala, mas essa pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia, o juiz estipulou ali um percentual em cima do valor que esse fulano recebe, mas por um período muito curto. Porque, assim, ele teve 15 anos para chegar naquele patamar. Ela vai ter 2. E para quem não estava inserida no mercado de trabalho, ter uma independência econômica hoje, simplesmente com 2 anos, é muito difícil. É muito difícil. E também depende da idade, né, doutora? Dessa mulher também que vai tentar entrar no mercado de trabalho. Porque quando a pessoa é nova, agora quando já está acima dos 35, 38, a coisa já começa a complicar, né? Principalmente se passar dos 40. Aí é importante, então, estar fazendo esse contrato e colocar todas essas cláusulas nesse contrato. E ela se torna válida por quanto tempo? Existe um prazo ou tem que ser renovado? Não, no caso de você fazer no pacto antinupcial, você vai colocar lá se vai ser por prazo indeterminado, né, ou vai dar um período, mas o pacto em si, ele não tem um término dele, ele termina com o casamento. Assim, ele não vai mais surtir efeitos daí para frente, depois do casamento, mas se eu tiver cláusulas que vai para depois do casamento, tá valendo. Então, esse pacto, ele vai ter validade com o término do casamento. Você colocou lá, olha, ele vai ter que bancar para cada ano que ela ficou em casa, vai ter que pagar por 1 ano de pensão alimentícia. Então, você ficou 15 anos em casa, 15 anos de pensão alimentícia, né? Então, eu posso colocar desse jeito, não tem problema. E aí, lá na frente, vai ter que, esses 15 anos vão ter que ser cumpridos. Quando a gente fala da questão da idade, né, o ingresso no mercado de trabalho está difícil para todo mundo, mas realmente, à medida que você vai chegando dos 35 para frente, vai ficando mais difícil. Né? E se você não tem experiência, não tem vivência de mercado, uma das perguntas que o entrevistador vai estar fazendo é o que você ficou fazendo neste período. Então, veja, o exemplo que eu falei, eu comecei com eles tendo 20 anos. Ficando com os meninos até os 15, deu 35. 35, ela vai estar competindo com pessoas que estão ingressando no mercado com 18 anos. Então, ela tem uma experiência de vida, mas não tem uma experiência ou um conhecimento de áreas específicas. Talvez ela tenha até que se capacitar, fazendo ali uma graduação, enfim, né? Para poder ter uma base. E aí o tempo foi passando. Então, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho. Ela já sai devendo. Ela está devendo já há 15 anos. E o empregador vai perguntar, por que eu vou te contratar? Né? Qual é o diferencial que você tem, você com seus 35 anos, que ficou em casa cuidando dos meninos, para esse aqui, que está com 18 anos, está com 19 anos, né? Você está menos do que eles, porque ainda vai falar assim,
E aí vem, né? Quem fica em casa, a mulher que fica em casa não faz nada, é preguiçosa, né? Só quem não fica em casa é que pode pensar um negócio desse, porque casa é um inferno, só dá trabalho, né? E não te dá É retorno, verdade. utilidade. Pois é, né? Então, vai vir esse tipo de questionamento. Ah, não, ela era uma encostada. Não, quem fica em casa e que na casa é um negócio que parece que dá cria, fica tudo fora do lugar. Não acaba nunca, porque você lava um copo, alguém usa o copo de novo, você lava de novo, usa o copo de novo. Todo dia tem Acaba almoço. trabalhando mais do que quem está trabalhando na rua, né, doutora? Exatamente, porque quando você está trabalhando na rua, a via de regra para o nosso brasileiro médio são 8 horas de trabalho, né? Então ele pega às 8, termina às 6, saiu dali, fechou a gaveta, fechou a porta, foi embora, né? Não está mais preocupado com o trabalho. Agora a casa não, né? Então e aí tem que cuidar dos meninos, e aí é roupa, e aí vai, né? Não acaba nunca. Então você está sempre cuidando da casa e a casa está sempre, né, girando ali com problema. E a doutora disse que no caso do casamento, o contrato ele acaba com o final do casamento. No caso de a pessoa não ser casada, morar junto, e não ser casada legalmente no civil, como é que funciona? Aí, nesse caso, tem um prazo ou o contrato ele é registrado em cartório e depois ele tem que ser nulo? Como é que funciona nessa parte? Olha só, eu não sou a favor da união estável, tá? Vamos já colocar aqui. Por que que eu não sou a favor da união estável? Porque você não tem segurança nenhuma desse relacionamento afetivo. Então, esse é o problema. E aí, na opinião minha, se hoje alguém falar para mim, vamos fazer uma união estável, eu já vou pensar, essa pessoa não me ama. Porque ele não vai me trazer segurança. União estável, você vai falar assim, ah, mas união estável tem os mesmos efeitos que o casamento? Eu falei assim, tem. Só que eu tenho que provar dia a dia que eu estava em união estável. Então, mesmo que eu faça um documento, esse documento que eu faço é da data de hoje. Eu não sei se amanhã você estava em união estável, se daí a 2 dias, 3 dias estava com união estável. Então, eu estou sempre tendo que provar. E quando você tem que fazer produção de prova, você vai estar na dependência das testemunhas, você está na dependência da interpretação do magistrado, da sua condição, da sua vida. Então, você está na mão dos outros. Portanto, eu não sou a favor da existência da união estável. As pessoas que fazem união estável não têm noção do perigo que é viver uma união estável. Elas não entendem isso. Olha só, vamos imaginar que a gente está numa família em que eu vou fazer uma união estável com fulano e que minha sogra me odeia. Ok? Então, vamos lá imaginar, né? Então, sou eu lá com o João. João, né, vai trabalhar, lá no trabalho dele todo mundo sabe que eu sou, né, a esposa dele. Nem faz diferença entre casamento e união estável, então eu sou a esposa, né? Uso aliança como se casada fosse, aquela coisa toda. João tem um piripapo lá no trabalho. Eles tentam me ligar no celular, meu celular tá dentro da bolsa, não ouvi, né? Vida que segue para mim. Só que ele teve um piripapo. O povo levou ele para o hospital. Como não conseguiu falar comigo, quem é o próximo da lista? A mãe do João. Ligou, então, para a sogra. Lembra que a sogra me odeia? Então tá. Sogra foi para o hospital, se identifica, cara crachá, pega a documentação de João, pega a documentação dela, bateu. Ela chega na portaria do hospital e fala assim: ninguém aqui sobe. Não autorizo a visita de nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa que ela está dizendo, sou eu, né? Na realidade, ela não quer que eu suba. Mas tudo bem, né? O povo do hospital não sabe. Eu chego lá depois. O hospital vai falar assim, você não está autorizada a subir. Eu falo assim, não, mas eu tenho união estável com ele, que não sei o quê. Ele fala assim, não, a mãe dele diz que você não tem. Prove que você tem união estável. Veja. Tá? Aí eu posso até levar a escritura pública, mas eu tenho uma mãe que tem uma documentação dizendo que é mãe e eu tenho um papel que um dia eu fui no cartório dizendo que eu tinha união estável. O que é que eu vou precisar fazer? Ir para o judiciário, lá no judiciário, entrar com ação, o juiz analisar a documentação que eu tenho, às vezes com produção de prova, para poder ter autorização para ir ver o João. O João vai morrer nesse período? Não sei. Você está vendo o tipo de confusão que pode acontecer só porque eu não tenho, né, o papel de casada. É Só? porque hoje a maioria vive, né, em união estável, né? Nós temos milhares de pessoas no Brasil em união estável. Então, nem com o contrato
pré-nupcial ou pós-nupcial, se tem uma garantia, então, assim, Não, nem de prazo, né? não. A união estável, ela é uma situação fática. Ela não precisa de papel nenhum para existir. E se existe um papel, eu não sei se esse papel ele representa a realidade de hoje. Então, eu posso ter feito um documento em cartório, né? Uma escritura pública declaratória de união estável há 20 anos atrás. Tá lá, né? E durante esses 20 anos eu fiquei com a pessoa. Só que o povo do hospital não sabe. O povo do hospital vai olhar aquilo ali e falar assim: olha, nessa data aqui, você tinha uma união estável, tá aqui. Mas hoje eu não sei. E Entendeu? no caso, não seria, seria possível renovar essa escritura de união estável? Mas veja, você vai toda semana ou todo mês para o cartório? Se vai ser um gasto que você vai ter, porque vai ter que pagar toda vez que você for, toda vez que vai no cartório, a gente tem que pagar os emolumentos, né? Então, imagina, todo mês você ter que ir gastar esse dinheiro. Casa logo de uma vez, gente. Vai mais rápido, mais fácil, né? E é mais fácil você terminar um casamento do que terminar uma união estável. Então, o término também é muito mais rápido. Porque quando eu falo de uma união estável, quando eu vou para o judiciário, eu tenho que fazer uma ação que é de reconhecimento, é dissolução de união estável. Eu tenho que primeiro reconhecer para depois dissolver. Vai demorar aí, bom, aqui em Brasília demora de 1 ano e meio a 2 em primeiro grau, sendo que no caso do divórcio, eu só vou pedir o divórcio, ele pode estar saindo ali, dependendo da vara, que umas são mais ágeis do que as outras, né? Em 1 mês, 2 meses eu já tenho o resultado. E tendo o contrato nupcial feito, é tudo válido na hora de uma separação? Vai ser seguido o que está naquele contrato? A regra, sim. Quando a gente fala de contrato, né, todas as cláusulas elas devem ser cumpridas. A gente deve ter o que a gente chama de princípio da conservação do negócio jurídico. Tudo tem que ser seguido. Claro que se você fizer um contrato, que nesse contrato tiver algumas cláusulas que elas são abusivas, que elas ofendem ali a moral, os bons costumes, ela não vai ser cumprida, que eu vou falar de nulidade dessas cláusulas. Então, se você colocar lá, sei lá, né, uma cláusula bem absurda mesmo, né? Que você vai ter que cortar um pedaço da sua pele, sei lá, né? Igual o Mercador de Veneza lá de Shakespeare, né? Um naco de carne, alguma coisa assim bem absurda, aí não tem jeito, porque aí vai contra a nossa ordem jurídica. Mas se não for isso, ela vai ser seguido, vai ser, né, entregue aquilo que foi pactuado. Quando a gente faz os contratos, essa é uma precaução que a gente tem que ter. Todo contrato, aí quando eu falo é todo mesmo, seja ele dentro do direito de família ou um contrato de locação, né, um contrato de compra e venda, são os mesmos requisitos para considerar se existe ali algum vício, alguma nulidade. Se não tem, vai ser cumprido. E no caso, pode ser estar colocando uma cláusula, no caso de agressão, por exemplo, existe pessoas que colocam essa cláusula no contrato? Sim, se você se tiver uma agressão física, uma agressão psicológica, a gente já pode falar ali em uma indenização. A gente já pode colocar, estipular ali um valor de uma indenização. Então, é possível também. Então, você já pode deixar aquilo ali. Então, assim, quando a gente fala em termos de contrato, tá, o que você vai colocar não tem um limite em termos da imaginação do ser humano. Não contrariando a norma, não contrariando, né, os bons costumes, você pode colocar qualquer coisa. Então, desde escolha de escola para menino, você ainda não tem filho, mas vocês já podem deixar estipulado, por exemplo, que qual é a espécie de colégio que quer. Então, eu quero uma escola que seja laica, eu quero uma escola que tenha uma religião X. Já pode colocar ali. Veja que essas cláusulas é o casal que senta e conversa. E você consegue, então, entender a pessoa. Como é que você quer a criação do seu filho? Ah, não, eu quero que o meu filho ele vá para a escola e essa escola tenha essas características. Eu já posso nominar a escola, dizer lá o nome da escolinha, né, que a gente quer, ou então você não coloca o nome, mas você pode colocar características dessa escola. Olha, a gente vai colocar o menino numa escola que seja no padrão A, que seja tantos quilômetros daqui de casa, né? Então você pode ir fechando, em vez de falar, né? Ou então você pode falar assim: eu quero uma escola que seja no padrão igual da escola X,
dos dias de hoje. Que aí você projeta lá no futuro, quando aparecer esses meninos, qual seria o equivalente. Porque hoje eu posso ter uma escola muito boa e que depois ela lá na frente nem exista mais, né? Mas a gente consegue fazer, então, esse equilíbrio. A gente pode estipular, né? Veja, detalhes até, quem vai fazer compra de supermercado? Quem é que vai fazer? A gente pode deixar lá. Como é que isso vai ser tratado? Tem gente que adora fazer compras no mercado, tem outros que odeiam. Então, eles podem estipular quem é que vai fazer, se vai ser conjunto, se vai ser separado. Né? Então, assim, isso tudo pode ser colocado. A questão, por exemplo, de um ser fumante, outro não ser fumante, pode estipular que não se fume dentro de casa. Ele pode fumar em qualquer lugar, menos dentro de casa, ou qualquer lugar, menos no quarto. Né? Então, são detalhes que a gente vai colocando ali. A gente pode colocar, por exemplo, a questão de pet. Se eventualmente a gente adquirir um cachorro, um gato, tendo um divórcio, fica com fulano de tal. Né? Se são dois, um fica com um, outro fica com o outro. As fotos nas redes sociais. As fotos a gente pode colocar. Né? Agora, se a gente divorciar, permanece? Fica ali ou vai tirar? Né? Porque são nossas fotos. Quando a gente estava lá comemorando, que não sei o que, a gente foi colocando, né, no Instagram um monte de foto. Terminou. As fotos continuam lá. E aí, como é que a gente faz? Né? A gente vai discutir sobre isso? Tem gente que não se importa, nem se lembra que as fotos estão lá. Tem outros não. Eu não quero ficar ali, não quero esse vínculo mais. Então, vamos colocar no documento. Tira as fotos, põe as fotos, não faz diferença das fotos. Veja, não é impositivo. Não sou eu dizendo o que tem que ser feito. É a gente, enquanto advogado, né, orientando, mas é a pessoa decidindo. Eu gosto desse jeito, eu quero dessa forma. Certo. E existe algo que pode invalidar esse contrato? Se você retirar direitos dos filhos, os filhos não têm direito a alimentos, por exemplo. Não pode. Ou os filhos têm a obrigação de seguir a religião tal. Não pode. Os filhos, nós somos testemunha de Jeová, então meus filhos vão ser testemunha de Jeová também e, portanto, não podem fazer uma transfusão de sangue. Esse tipo de cláusula não é aceito pelo nosso ordenamento jurídico, porque quando a gente está falando das crianças, prevalece o princípio melhor interesse das crianças em detrimento da vontade dos pais. Então, se tiver choque, eu preciso ir para o judiciário para ele decidir. Vamos imaginar que a gente já tivesse passado pela pandemia e essa discussão, né, se vacina ou não vacina, que a gente teve lá atrás, né? Eu já tenho aí posicionamento firmado que não há essa discussão de liberalidade de escolha dos pais sobre vacinar a criança. É uma obrigação que tem que ser feita. Então, se eu colocasse ali, né, os nossos filhos não serão vacinados, também é uma cláusula que cairia. Então, quando a gente fala dos filhos, existe aí uma possibilidade, né, se eu não tomar cuidado, de que essa cláusula De invalidar. ofendendo o direito das E no caso do contrato de namoro, que ele é pouco falado e poucas pessoas conhecem, quando que é necessário fazer esse contrato de namoro e quais as vantagens dele? A questão do namoro é que ele tem que refletir uma realidade. Posso ter uma união estável e querer chamar de contrato de namoro. Porque aí ele cai por terra, porque eu demonstro que existe uma união estável. Mas a grande vantagem do contrato de namoro é uma cláusula específica que a gente coloca aqui. Se eventualmente o contrato de namoro evoluir para uma união estável, o regime de bens é tal. Aí eu digo qual é. Por quê? Como eu não sei em que momento eu vou deixar de ser, né, apenas uma namorada para virar uma união estável, não tem uma data específica, né? Um relacionamento ele vai acontecendo. Então, eu já quero deixar marcado que o regime de bens vai ser aquele ali. Mas, por exemplo, eu posso colocar no contrato de namoro a questão dos presentes que forem sendo dados. Porque à medida que o namoro vai, né, vai evoluindo, tem uma atividade maior, muitas vezes o valor dos presentes vão aumentando.
né? Então, eu tenho ali, começou, às vezes ali começa com um buquê, flores, né? Chocolate. Aí, dependendo do poder econômico, o negócio vai evoluindo. Aí, os presentes vão, nas joias, enfim, vai andando aí, né? O valor econômico. Então, você pode deixar expresso que os presentes acima de determinado valor têm que ser devolvidos. Né? Então, se você ganhou um presente aí, no valor tal acima, tem que ser devolvido. Ou então, presentes que você dá que não tem um cunho econômico, mas ele tem uma representatividade daquela família. Olha, isso aqui era a caneta que meu pai usava. Então, eu vou te dar de presente, meu querido amor, né? Mas, assim, não tem um valor econômico propriamente dito. É muito mais um valor afetivo. Aí você coloca lá, se a gente terminar, você devolve a caneta do meu pai, né? Volta para mim. Então, assim, são cláusulas que a gente pode estar colocando, né? A questão também das redes sociais, a forma de se expressar, o que pode ser colocado, o que não pode. A gente tem muito agora, né, infelizmente, a pornografia de vingança, né? Casais que trocam nudes e que depois, não, aquele ou aquela que brigou, normalmente o homem, né, que não fica feliz com o término do relacionamento afetivo, Acabam divulgando, né? acabam divulgando. Eu já posso colocar isso no contrato de namoro, né? E estipulando qual o valor da indenização. Então, o que vai acontecer se ele fizer. Então, eu já posso estar colocando isso também. Então, veja, é tudo conversa. Né? A gente está conversando aqui, eu estou colocando algumas opções, né, que a gente tem, Aham. mas sempre vai ser o quê? A base daquelas pessoas. Porque a vida é delas. E às vezes, muitas vezes, ela nem sabe o que realmente ela quer, do que ela gosta. E quando ela começa a conversar sobre esses tópicos, aí ela acaba até se autodescobrindo. Que ela vai descobrir que não gosta de uma coisa, que gosta da outra, ou que nunca tinha pensado sobre aquilo. E que começa a refletir. Então, eu acho muito importante que eles até nem façam, cheguem à conclusão que para o caso deles não é necessário, mas é um período em que eu tenho um amadurecimento desse relacionamento afetivo. Ou eles amadurecem, ou então aí eles chegam realmente à conclusão que não é para eles casarem, né, que eles têm que ficar separados porque eles não combinam, eles pensam de forma diferente. E aí é saudável que eles terminem logo antes, né, que tenham aí um filho, né? E a gente vê alguns relacionamentos que são assim. Vamos pegar uns exemplos mais clássicos, né, que a gente tem agora, que é essa polaridade que a gente tem no Brasil, né? Eu tenho de um lado, né, um partido X, do outro lado, partido Y. Aí o casal, um é X e outro é Y, e eles casam e tem filho. Aí pronto, né? O casamento já era complicado, porque são vertentes diferentes, né? Cuidar desses filhos, ou ensinar esses filhos, são posições diferentes. Como é que fica? Não vai sobreviver. Os conflitos aumentam, né? Então, é importante colocar tudo, né? Deixar tudo especificado para não ter problema no futuro, né, doutora? E a gente tem um quadro que são perguntas enviadas dos internautas pelas redes sociais. E a gente tem uma pergunta aqui da Paula, que é de Manaus. Ela pergunta se é possível mudar o regime de bens após o casamento, seria através de um contrato pós-nupcial, ou não é possível ser mudado o regime de bens? Bom, pessoal aí de Manaus, que bom que vocês estão aqui, né? Nos ouvindo e participando. A pergunta é: eu posso mudar meu regime de bens depois que eu casei? A resposta é sim. No caso do casamento, né, eu vou precisar fazer isso no judiciário. A gente chama aí de alteração de regime de bens. No caso de uma união estável, eu tenho uma decisão muito recente do CNJ, não tem 15 dias, que existe a possibilidade de eu fazer isso em cartório. Né? Então, pacificou nesse sentido que é possível fazer em cartório. Então, dependendo do que você tiver, casamento ou união estável são dois caminhos distintos. E a gente tem a pergunta do Lucas, de Florianópolis. Ele pergunta quais os regimes de bens que pode ser colocado no pacto antinupcial. Tá. Então, vamos lá. Eu tenho o regime de bens de comunhão parcial de bens, que é o básico. É aquele que, se você não falar nada, o cartório vai colocar. Detalhe, o cartório não tem obrigatoriedade de explicar nada, regime de bens, nada. Ele vai perguntar lá,
qual que você quer, se fez pacto ou não, é a pergunta básica. Se você falar não, não fiz nada, ele vai colocar comunhão parcial de bens, que é a nossa regra. Então, o primeiro deles, que é o que praticamente todo mundo casou, comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, a gente tem o seguinte: aquilo que for adquirido na constância do nosso casamento, ele é nosso. Aquilo que eu adquiri antes do casamento é só meu. Se eu tinha um carro antes do casamento, o carro era meu. Quando eu pego esse carro, vendo esse carro na constância do casamento, eu vendi o carro por 10. Eu tenho que comprar um carro 10. Continua sendo meu. Mas se eu tinha um carro, vendi por 10, comprei um outro carro que vale 20, o que aconteceu? Esse segundo carro não é mais só meu. Porque o 10 era meu. Então, eu vou ter metade do carro só meu, a outra metade já é nosso. Porque os 20 veio desse relacionamento, veio do casamento com o regime de comunhão parcial de bens. Então, muitas vezes a gente se depara, quando eles estão fazendo o divórcio, mas eu comprei esse carro, eu comprei esse apartamento, eu comprei um apartamento. Aí você fala assim, você comprou um apartamento antes de casar? Aí a pessoa responde, sim, comprei. Eu falei assim, tá, mas você quitou o apartamento antes de casar? Não, eu paguei o ágio, depois eu fui pagando as prestações. Mas então, não. Veja, essa parte que você pagou o ágio antes de casar, né, e as prestações que por acaso você tiver pago antes de casar, é um percentual que é só seu. Daqui para frente, da data do casamento para frente, no regime de comunhão parcial de bens, é de vocês, é dos dois. Então, às vezes, ele deu o ágio, esse ágio corresponde, sei lá, a 5% do imóvel, os outros 95% vai ser dividido entre o casal, né, por regime. E muitas vezes você tem essa fala, é meu imóvel, você vai ter que sair, que não sei o quê. Não, é seu, essa parte que você pagou antes, ou depois não. Então, a gente tem que pensar nisso. A questão de herança e doação, quando eu tenho esse regime de comunhão parcial de bens, é só daquele que é o beneficiário. Então, se sou eu e foi o meu pai que faleceu, a herança é só minha, né? Que é próprio desse regime. Então, meu primeiro regime é o padrão comunhão parcial de bens. Eu tenho a comunhão universal de bens. O regime de comunhão universal de bens, ele é tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Inclusive as coisas antes do casamento. Então, tudo inclusive que tinha... as dívidas também, né, doutora? As dívidas, exatamente. Quando a gente fala nas dívidas, tem uma ressalva aí. Mas veja, essa confusão que está Alexa e o MC Guimê, é por conta desse regime de bens, comunhão universal de bens. O que aconteceu? Ele tinha uma dívida antes do casamento e ela tinha um saldo positivo, certo? Aí eles casaram, juntou tudo. Como a dívida não foi constituída em prol da família, né, a parte dela tem que ser preservada. Mas veja, quando ela entrou, imagina que ele tinha zero, vamos, né, zero, porque ele só tinha dívida, zero. E ela tinha 100. Quando ela pegou o 100 dela e colocou dentro do casamento, na realidade, 50 dele e 50 dela. Ele não tem a dívida? Ele vai pegar esses 50 para pagar a dívida. O 50 dela fica preservado. Mas veja, ela saiu de 100 e ficou com 50 por conta desse regime. Em alguns casos, talvez seja o regime ideal. Não sei. No caso deles, se fosse advogada dela lá atrás, quando eles resolveram fazer, né, esse pacto antinupcial para ser união estável, eu tinha falado para ela não assinar esse documento, por conta dessa dívida que ele tinha. Eu ia explicar isso para ela. Eu falei, não, se fosse você, né, você vai ter problema. Mas, enfim, né, não perguntou para mim, então tá lá agora tentando desenrolar aí a confusão. Então, o segundo regime é o regime de comunhão universal de bens. Inclusive, a herança, nesse caso, se não vir com cláusula de incomunicabilidade, pertence aos dois. Então, o patrimônio era do meu pai, faleceu, eu sendo casada em regime de comunhão universal de bens, é meu e do meu marido. Tá. Aí eu tenho o outro, que é a separação total de bens. No caso da separação total de bens, o que a gente fala? Que esses patrimônios não se comunicam. O que era dele antes permanece e o que ele adquirir na constância do casamento permanece também sendo dele. Então, não se mistura. Só que na separação total de bens, existem duas hipóteses. A separação total de bens obrigatória, que a norma impõe que naquele caso tem que ser,
que é o exemplo que a gente tem mais comum, que é um dos nubentes, ele tem mais de 70 anos de idade. Então, mais de 70 anos de idade, obrigatoriamente, tem que casar no regime de separação total de bens, né? Ou então, a separação total, ela é consensual. É o casal que faz essa opção. Então, são duas formas que eu tenho dentro da separação total de bens. E eu tenho, né, a participação final nos sequestros, que é o seguinte, é uma mistura de comunhão parcial com, né, união total. Né? A gente vai misturar isso. Então, o que é meu no começo. Na constância do casamento, continua sendo separado. O que é meu, o que é seu, é seu. Muito comum para os empresários. E se eventualmente tiver um divórcio, você junta tudo e divide por dois. Tudo que foi adquirido ali na constância daquele casamento. Quem tem esse regime de bens, Luciano Huck com a Angélica. Porque imagina, se toda vez que Luciano Huck precisasse fazer uma movimentação empresária, tivesse que colher a assinatura dela. E a ordem, né? É complicado, né, doutora? Exato. Então, nesses casos, se faz separado, né? Exatamente. Aí passa a ser uma opção mais adequada. Né? Então, são esses os previstos no código. Só que o código, ele fala, você pode escolher do jeito que você quiser. Né? Esses são, assim, os padrões. Então, eu posso fazer, né, assim, ó, esse pedaço aqui do patrimônio é de comunhão universal. Esse outro pedaço é de separação total. Né? Então, eu posso ir jogando em cima de bens, eu posso ir colocando. Então, eu posso falar assim, sabe aquele apartamento que eu dei o ágio, que eu vou continuar pagando, que não sei o quê? Eu faço, né, o pacto antinupcial, escolho o regime misto, no qual eu estou dizendo, esse apartamento, mesmo que a gente tenha pago as prestações durante o casamento, ele continua sendo meu. Aí você fala, bom, agora esse outro bem é só dela. E assim vai. Aí você vai combinando ali, que é o que a gente chama de regime misto. Então, seriam os 4 expressos no código e o 5º, que é o misto, que seria essa autonomia da pessoa de escolher como é que ela vai conjugar em caso a caso. Então, ela pode misturar os 4 anteriores em cima de bens, em cima de situações, e não tem problema. Inclusive, a gente tem a pergunta aqui da Renata de São Paulo. Ela pergunta como se dá a participação final dos aquestos. Pois é. Na participação final dos aquestos, nesse caso desse regime, no caso do divórcio, eu faço somatório do que foi adquirido pelo casal na constância do casamento. Então, eu somo o que eles adquiriram quando eles estavam casados. Eu tive, então, esse bolo aí, e aí eu divido entre eles, divido por 2. A participação só no fim. E a gente tem a pergunta do Henrique, que ele pergunta, quando um namoro não contendo filhos, passa a ser uma união estável? Pois é, né? Aí é que tá o meu problema. Como é que é o seu namoro, né? Como é que é esse negócio? Porque eu tenho a palavra namoro, tenho namoro qualificado e tenho união estável. A que vai produzir os efeitos jurídicos é a união estável. Então, nem namoro qualificado tem efeitos jurídicos. O problema é que, na prática, você tem que fazer produção de prova do que é. E muitas vezes a gente vai estar trabalhando até com tempo verbal, né? Quando eu constituí uma família, estou no namoro ou namoro qualificado. Eu já tenho uma família, estou na união estável. Como é que você se vê naquela relação? A convivência de como é que ela ocorre e como é que as pessoas ao seu redor vê. Eles te identificam como sendo namorados ou identificam como sendo um casal, né? O marido e a esposa. Como é que o porteiro olha para você e fala: ah, não, o namorado, ele vai interfonar, vai te chamar. Seu namorado chegou ou seu marido chegou. Como é que ele fala? Porque a minha convivência ela tem que ser pública, né? Então, a sociedade tem que visualizar aquilo ali. Eu tenho que ter tempo. Então, eu vou falar em estabilidade, né? Minha convivência pública e notória. Então, as pessoas vão saber. Eu vou ter que ter um tempo. Qual é o tempo? Não está previsto na legislação tempo. Mas, se eu estou falando de uma convivência pública e notória, eu estou falando, né, um certo tempo. Então, vai depender de eu provar que esse tempo todo eu tinha era uma união estável.
Então, as pessoas me reconhecem como sendo a esposa do fulano. O fulano se vê como meu marido. Como é que ele vai me apresentar ao chefe dele? Qual é a fala? Essa aqui é minha esposa ou essa aqui é minha namorada? Né? Então, assim, é essa postura que vai diferenciar o que é um namoro do que é uma união estável. Se você, porque na pandemia a gente teve esse problema. Não caracteriza a união estável o fato de morarem juntos ou não. Né? Morar sobre o mesmo teto não é requisito obrigatório para uma união estável. Por quê? Na pandemia, o que aconteceu? Eu tinha muitos namorados que, em razão da dinâmica, né, da vida deles, da pandemia, que a gente não podia sair, aquela coisa toda, eles passaram a morar juntos. Mas eles continuaram se enxergando como namorados e não como um casal. Então, é essa a diferença. Como é que ele vai postar lá no status, lá do Facebook, né? Como é que ele vai se identificar? Então, é difícil? É, porque você vai depender de produção de prova. Você tá vendo? É como eu me enxergo, como as pessoas me enxergam, né? E aí eu tô produzindo prova o tempo todo, porque é o porteiro, é o fulano que trabalha comigo lá na empresa. Como é que a gente fala sobre isso? Nessas relações, eu vou buscar essas pessoas para serem as testemunhas. Então, não é fácil fazer essa distinção. E a gente tem a última pergunta aqui, que é do Joaquim, de Brasília, e ele pergunta exatamente o que a doutora estava falando. É preciso morar junto para determinar uma união estável? Eu poderia morar em um estado e a minha namorada ou a minha mulher em outro e ter a sua união estável? Posso. Posso sim. Então, não é requisito obrigatório, né, conviver debaixo do mesmo teto, então morarem juntos para ser classificado como união estável. Não é essa a diferenciação. Aqui em Brasília, a gente tem cidades aqui ao redor em que eu tenho um morando na cidade, às vezes até a capital mesmo. Eu tenho a moça morando, por exemplo, em Goiânia e o rapaz morando aqui em Brasília. Só essa informação, eu não sei dizer se é uma união estável ou se é um namoro. Né? Ele pode ir todo final de semana para lá, todo mundo sabe que ele é o marido dela, né? Que tem ali uma união estável, ou pode ser só um namorado. Então, não há obrigatoriedade de morar junto. Mesmo porque o contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas não moram em repúblicas? Quantas pessoas não moram com outras pessoas? E não quer dizer que você tem um relacionamento ali conjugal. Então, a gente tem aqui no Brasil essa ideia de morar em república. Às vezes, a república ela é mista. Né? As cidades universitárias têm muitas repúblicas espalhadas, né? E aí tem duas pessoas que estão morando ali dentro, né? Aí você olha e fala, é um casal? Não, não sei. Eu tenho que ter mais elementos para poder afirmar se aquilo ali é um casal, estão sendo classificados em união estável ou se é apenas um namoro. A questão do namoro, você não tem ali o requisito da lealdade, já na união estável tem. Mas o fato de você não ser fiel na união estável não quer dizer que quebre a união estável, porque pode ser o caso da traição, que é o mesmo problema do casamento. Né? Tá certo. E, doutora, eu gostaria, para a gente estar finalizando, que a doutora fechasse, assim, não sei se faltou alguma, a gente está falando de alguma coisa, mas a senhora fechasse dizendo qual a importância de se fazer hoje, no mundo que nós vivemos, o planejamento matrimonial. Bom, vamos lá. Qual é a importância? A importância que você dá para a sua vida, né? O que você quer da sua vida? Como é que você se vê daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que você se vê? Então, a importância é como você quer conduzir a sua vida. Se você vira e fala, bom, eu quero, quando chegar com 30 anos, eu ter a minha casa, eu ter meu carro, eu ter minha independência financeira. Esse é um sonho seu. Só que se você vai casar, você tem que saber se a pessoa que está com você também tem nesse mesmo sonho. Porque se ele não tiver esse mesmo sonho, você não vai conseguir essa independência, esse carro, essa casa. Porque ele vai te puxar para baixo. Se ele virar e falar assim, não, o meu sonho não é juntar dinheiro. O meu sonho é viajar pelo mundo inteiro. Veja, a minha fonte de renda continua sendo uma só. E se eu for dividir por 2, como é que eu vou fazer? Né? A não ser que os dois sejam
bem abundantes economicamente para poder conseguir os dois. Mas caso contrário, eles precisam juntar as forças. Senão um junta, outro gasta, um junta, outro gasta. Então, qual é a importância que você dá para o planejamento do seu futuro? O que você quer no seu futuro? Quando você responde qual é a importância dos seus sonhos, né, no futuro, você consegue saber qual é a importância do planejamento matrimonial. Porque você fala, bom, isso aqui para mim é importante. Né? Agora, se você não tem essa preocupação, né? Se para você tanto faz, tanto fez, você não vai levar em consideração a ideia de planejamento. Mas está ficando cada vez mais comum a gente sair da ideia de vou deixar a vida me levar para falar, agora eu assumo o controle da minha vida, assumo as rédeas da minha vida, porque eu é que decido como eu quero a minha vida, como eu quero levar a minha vida. E aí, se eu fiz a opção de estar com alguém do meu lado, que vai caminhar comigo, tem que ser uma pessoa que some, para eu poder atingir esse objetivo. E se as duas pessoas têm objetivos distintos, eu não tenho um somatório, né? Aí fica difícil. Ok, doutora, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria que a doutora deixasse as suas redes sociais novamente, para quem quiser estar entrando em contato. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Eu estou aqui no Instagram com renata.vilasboas, WhatsApp 61999718910, que também está lá no Instagram, lá na bio, você consegue localizar meu WhatsApp também, tá? E a doutora Renata faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Lá você pode encontrar os vídeos da doutora também, dando esclarecimentos, dando dicas também. E nós esperamos ver a doutora aqui novamente no Bate-Papo Legal, para a gente ter mais um bate-papo, porque essa área é uma área que abrange muito assim, dúvidas, né, nas pessoas. Então, elas acabam ficando meio perdidas sem saber para onde ir, né, e o que fazer. Então, é sempre importante estar dando um esclarecimento aí para o pessoal. Eu agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, gente. E até breve, até uma outra vez aí, a gente juntos falando sobre esse tema que é maravilhoso. Tá ok, gente? Obrigada pela audiência de vocês durante o nosso programa aqui, o nosso bate-papo junto com a doutora Renata Vilas Boas. E nós nos vemos no nosso próximo programa do Bate-Papo Legal. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite.